Vai lá, Paulinho. Eu acho que ele não colocou ao vivo, não, viu, Zorin? Já tá ao vivo, Paulinho. Pode falar. No meu não entrou, tem certeza? Já. No meu não Sim, aparece. Paulo, você está ao vivo. Ah, maravilha. Então acho que alguma coisa da minha tela aqui. Olá, meu nome é Paulo Cogos, bem-vindos ao canal Ocidente em Fúria, maior canal libertário em língua portuguesa do mundo. E hoje eu tenho a grande honra de receber aqui a grande ativista cristã pró-vida, Exaurinha Farias. Seja muito bem-vinda, Exaurinha. Boa noite, Paulinho. É uma alegria e uma honra estar aqui, né, com você aqui no seu canal, Ocidente em Fúria. Não sei como é que tá o áudio, Para mim tá ótimo. mas... Oi? Para mim tá ótimo. Tá ótimo, né? Pronto, perfeito. Porque a gente, ao fundo, tem um bebezinho chorando, mas tá tudo bem. Se tá me Tá escutando, certo. então tá ótimo. Não, mas bebezinho chorando numa live pró-vida faz todo sentido. Pois é, né, gente? Faz parte. Exaurinha, nós estamos com um problema bem sério, né? O ativismo Sim. judiciário no Brasil, o STF, querendo aprovar o assassinato intrauterino, passando por cima de tudo e de todos. E chegamos numa situação, como ontem nós discutimos com o professor Hermes Neri, onde nós vamos ter que agir no curto prazo, antes que seja tarde demais e todas as bases civilizacionais no Brasil sejam solapadas, né? E como você é uma grande ativista pró-vida, eu queria que você explicasse para os nossos seguidores aqui do canal o que nós podemos fazer para impedir essa desgraça, essa calamidade no Brasil. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo. Assim, antes de tudo, antes de ativista pró-vida, como você mencionou, eu sou católica, né? Nós somos católicos aqui e é o nosso dever, né? É o nosso dever defender a verdade. Então, assim, as pessoas usam de muitos eufemismos, de palavras muito bonitas, rebuscadas, politicamente corretos, para não falar a verdade. Justamente o que é a legalização desse mal, né? O que é a legalização do aborto, na verdade. A legalização é exatamente o assassinato, né? De seres humanos em desenvolvimento, totalmente indefesos e de forma extremamente cruel, né? Sem direito, é uma pena, exatamente uma pena de morte. Então, o que a gente está fazendo é exatamente isso. O que é que a gente pode fazer? Nós, como cristãos, nós, como pessoas, cidadãos que entendemos o valor da vida, e o que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer exatamente isso, é trabalhar com a conscientização, que a gente sabe que existe o livre-arbítrio, né? Por mais que as pessoas saibam disso e muitas vezes escolhem por fazer, infelizmente, esse procedimento que mata a vida de um indefeso. Mas, o que é que a gente pode fazer? A gente não vai amordaçar ninguém, para amarrar ninguém, não. A gente vai trabalhar com a conscientização, né? Infelizmente, se esse mal for passar, né, no STF, for legalizado, o que é que a gente vai trabalhar? Vamos continuar trabalhando na conscientização. Conscientização dos nossos jovens, conscientização das pessoas, para saberem o que é isso, porque as pessoas falam muito sobre o direito da escolha da mulher e tudo mais, direitos reprodutivos, saúde integral, saúde da mulher, mas não se fala e não se mostra as imagens, os vídeos, os depoimentos de mulheres que fizeram e que se arrependeram, né? Então, assim, as pessoas não veem como é feito um aborto, não sabem muitas vezes como é um aborto, né? E muitas vezes defendem, né, sem saber. Depois, quando vê as imagens, né, realmente, essas pessoas se tocam e realmente veem o que é, né? A malvadeza que é, né? A crueldade sem tamanho que é com aquele ser humano indefeso. Enfim, mas estamos aqui para falar sobre a DPF 442, que está prestes a qualquer momento, já foi pautado, né, no STF, e a ministra está a qualquer momento para dar seu voto e tudo mais. A gente vai aqui discutir um pouquinho, né? Nós, como cidadãos, o que é que nós podemos fazer, né? E a gente sabe que, como a gente está se reunindo com várias reuniões, claro, online, virtuais, assim, com vários grupos, né, de pessoas de todo o Brasil, para discutir exatamente como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode se movimentar, porque a gente sabe
que a maioria dos brasileiros, a maioria esmagadora, é completamente contra o aborto, né? Então, isso é uma pauta que já é certa aqui no nosso país, que a gente é contra, não tem isso de ser a favor. Então, assim, é exatamente o ativismo judicial, né? O partido que se diz Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, né, que eles entraram com essa arguição de descumprimento do preceito fundamental, né, porque que eles indicam, eles acreditam que o artigo 126 e o artigo 124, eles ferem a Constituição Federal, refere os direitos das pessoas que podem gerar filhos. Olha só o politicamente correto para dizer mulheres, eles, né, pessoas que podem gerar filhos, porque aí eles já entram em outras pautas, né, pautas de gênero e tudo mais. Enfim, mas o que a gente sabe é que a população realmente, majoritariamente, é contra o aborto e, através do ativismo judicial, que só podia ser assim, eles estão querendo passar por cima de tudo e de todos, do Senado, da Câmara, de tudo. E o que é que a gente pode fazer? Nós estamos pedindo que as pessoas façam solicitações aos seus vereadores para que os vereadores preparem moções de repúdio, não, moções de apoio ao Congresso, né? Para justamente falar, né? Nós somos contra a morte dos bebezinhos. Nós somos contra. O Brasil é pró-vida, majoritariamente, as pessoas, as mulheres, que eles falam assim, as mulheres faveladas, as mulheres que moram em subúrbios, essas mulheres, a grande maioria, nenhuma quer matar seus filhos, não. Elas querem sim ter condições de poder criar seus filhos, mas não matar, né? Porque a gente sabe que a solução mais fácil dessa agenda globalista é exatamente isso. Vamos matar os pobres, matar as pessoas descapacitadas, vamos matar essas pessoas que não servem mais para a gente, entendeu? E é justamente isso. A gente sabe que essa agenda é trucidante, é cruel, e ela vai passar por cima de todo tipo de legislação que tiver. Todo tipo de legislação, de questão de religião, né? Então, assim, tudo vai ser taxado de fanatismo religioso, de discurso de ódio, tudo que seja contrário a extrator, né? Extrator desumano, vai ser taxado dessa forma. Mas é isso, Paulo, vamos lá. Pois é, muito Se bem deixar, eu falado, vou Carolina. falando, viu, Paulo? Pode... Não, você falou muito bem. E é interessante as mentiras que estão por trás da agenda abortista, né? Para começar, falar que assassinar criança é uma questão de saúde é um descalabro tão grande que não dá nem para descrever. Como é que matar uma criança inocente pode ser saúde? Se os próprios médicos na antiguidade faziam o juramento de Hipócrates, que os exortava a salvar vidas, e eles diziam, portanto, que eles nunca praticariam aborto, porque isso é o contrário de salvar vidas. Além disso, para a mulher, é uma destruição do útero dela, uma destruição da saúde dela também, é uma operação de altíssimo risco e que deixa marcas indeléveis psicológicas, muitas se suicidam, muitas se deprimem, fora a matança da alma dessas mulheres, né? E como você bem disse, né? As pessoas da favela, as pessoas faveladas, são as mais conservadoras, mais contrárias ao aborto. Se você perguntar lá na favela, você vai encontrar a maior porcentagem de pessoas contra esse crime inominável. Essa perversão do abortismo, você vai encontrar no meio da esquerda caviar. Sim. Agora, são mentiras que, no fundo, o que eles querem é a destruição da humanidade. Eles estão em guerra contra a humanidade. Eles querem ir normalizando a ideia de que nós podemos matar pessoas que não servem a uma finalidade utilitária, que não servem ao Estado, que não servem ao sistema. É um sacrifício humano. E você sabe que isso é, como eu já vinha dizendo em outras lives, é uma ladeira escorregadia, né? Que vai puxando para outras pautas, né? Exato. Eutanásia e tudo mais. E isso também tá muito presente, assim, para você ver assim, é só uma simples arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? Não, tem umas teorias aqui embasadas aqui que são ardilosas. Tem uma teoria ali que não só vai ficar
digamos assim, nós só queremos descriminalizar o aborto até a 12ª semana, que é uma grande mentira. Aqui mesmo ele já coloca, porque a gente sabe que o mal, ele sempre deixa o seu rastrozinho ali, que a gente sabe que tem algo errado, né? Então, eles colocam aqui claramente, eles colocam uma tese, né? Uma tese, uma teoria, porque sempre, eles não trabalham com a realidade dos fatos, com a realidade, com a verdade, eles trabalham com teorias e narrativas. Então, tem uma teoria do ministro Barroso aqui, que ele simplesmente joga, né? Joga aqui essa questão de como vai ser, como é. Deixa eu só mostrar aqui para vocês que eu quero ler para não dizer nada de mais ou de menos, né? Então, ó, o ministro Barroso, ele propôs um conteúdo essencial mínimo, então, para a dignidade. Qual seria esse conteúdo essencial mínimo para dizer assim, uma pessoa tem dignidade? Preste atenção, eu quero que depois você, uma pessoa extremamente inteligente, me diga o que você entende nessas entrelinhas, tá certo? Então, assim, o ministro Barroso diz o seguinte: propôs um conteúdo essencial mínimo para a dignidade, que seria o quê? O valor intrínseco, a autonomia e o valor comunitário. Então, um bebê, um ser humano, ele precisa ter esse valor intrínseco, precisa ter uma autonomia e um valor comunitário, tá? Aí ele continua dizendo o seguinte: professor Hermes, boa noite, professor Hermes. Ah, tudo bem? Eu estava aqui trabalhando enquanto ouvia você, aí por isso que eu não vi a hora que vocês me chamaram. Tudo bem, Paulo Cogos? Agradeço pelo convite de participar aqui dessa live. A gente está aqui trabalhando, mas resolvi dar uma pausa aqui para partilhar com vocês aí esse momento importante, né, de nova mobilização, mais uma entre tantas. Desde 2005 a gente está aí fazendo todo um trabalho, né, no Congresso Nacional, e sempre um trabalho exitoso, porque são muitos grupos em todo o Brasil que vêm se mobilizando, corroborando os dados das pesquisas todas que existem, de que 80%, 90%, a maioria expressa do povo brasileiro é contra toda a agenda do globalismo. Se você for ver, drogas, aborto, famílias no plural, tudo isso que a gente está vendo, essa agenda que o Lula, já em 2009, você sabe disso, Paulo, em 2009, já queria implantar no PNDH3, 2009, no PNDH3, foi ali que ele mostrou a cara da agenda, o comprometimento, porque globalismo e internacionalismo de esquerda estão sempre juntos, né? Desde o século XIX, o liberalismo e o socialismo estão juntos, E aí, no século XX, depois dos horrores todos dos regimes totalitários, nós estamos em um novo totalitarismo que, desde 2020, está aí sendo implantado, e o aborto faz parte dessa estratégia, porque é o controle populacional, é o primeiro objetivo da Agenda 2030, que são eufemismos. Eles falam em combate à pobreza, na verdade, o combate à pobreza é um eufemismo Combate ao para pobre, né? combate aos pobres. Então, o combate aos pobres, que vem de toda aquela cultura eugênica, durante o século, desde o começo do século XX, com várias medidas foram sendo implantadas, inclusive nos Estados Unidos, começou por lá também. E agora eles estão usando a biotecnologia aliada à cibernética, certo? São duas ferramentas importantes, a internet que está aí, todas essas tecnologias disponíveis para poder viabilizar essa nova forma de eugenia, é uma nova forma de eugenia que tem como alvo os mais pobres, os mais vulneráveis da sociedade. Isso faz parte do Grande Reset, projeto do Grande Reset do Fórum Econômico Mundial. Isso não é teoria da conspiração, isso é fato. A Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, viu, né, um crescente inverno demográfico, que foi um crescente. Hoje, na Europa, a pirâmide populacional inverteu-se já. Só que ainda na Europa, eles têm um colchão social que vem da social-democracia, que ainda, né,
acho que até 2020 foi sustentando, só que agora a coisa está explodindo lá também, a previdência, a imigração e vários problemas a Europa está sentindo, e tem um envelhecimento, um grande envelhecimento na Europa, no Japão também, e outros países da Ásia, e a família destruída, né? A família que é a primeira e principal instituição destruída, pulverizada, a sociedade atomizada, e esses plutocratas com essa agenda agora estão aí com tudo isso que a gente está vendo. E agora o atual governo, que chegou lá nas condições que a gente sabe, como que chegou, está aí agora, desde o primeiro dia, pisando no acelerador para a agenda do globalismo e que faz parte a agenda do aborto, a agenda de gênero e tudo mais. Então, é uma batalha dura, né? Porque a gente tem aqui no Brasil um problema muito sério, que é eles terceirizaram, eles delegaram, eles deixaram no colo do STF, né? Essa bola que o STF pegou no peito e não tem juiz, né? Não tem, porque o STF está agindo atropelando as regras do jogo democrático, a própria Constituição, porque esta DPF 442, que quer legalizar o aborto até a 12ª semana, até o 3º mês, ela só se justificaria em termos assim legais se houvesse controvérsia constitucional. Então, justificaria sim o argumento do STF de agir, porque claro que em nada se justifica o assassinato de um ser humano indefeso, inocente, no ventre materno. Mas o STF, ele argumenta de que ele está agindo porque ele foi provocado por conta de uma controvérsia constitucional. Só que está aí um equívoco, porque não houve controvérsia constitucional. Todas as vezes que o Congresso Nacional foi chamado a deliberar sobre essa matéria, ele nunca se omitiu. Todas as vezes houve debate, tivemos várias audiências públicas, e o Congresso Nacional, os deputados e senadores sempre votaram contra o aborto, corroborando que a maioria da população brasileira assim expressa. Então, o STF está usurpando suas funções, está usurpando as prerrogativas do poder legislativo, está passando por cima da Constituição, que não há controvérsia constitucional, está impondo a cultura da morte, sabe? Está impondo a agenda, que aí está, contra o povo brasileiro, e a gente está num impasse porque a única instituição que poderia barrar esta violência que está sendo cometida contra a sociedade brasileira, exercida por, não vou dizer todos, mas pela maioria dos ministros do STF, a única instituição que poderia deter isso ao Senado Federal, mas, infelizmente, a gente tem visto o Senado Federal se omitir nessa sua missão, nessa sua função, e a mobilização popular tem sido insuficiente no Senado Federal para dar uma chacoalhada nos senadores, eles sentiram o tranco, tá? Porque eles estão se omitindo nessa grave matéria de gravíssimas consequências de danos pessoais e sociais. E agora, Paulo, a gente vai ter que fazer um trabalho muito forte de pressão em cima do Senado Federal, em cima do Rodrigo Pacheco, convoca aqui os eleitores de Minas Gerais, principalmente de Minas Gerais, para mandar ofícios, mandar moções, escrever pelas redes sociais do Rodrigo Pacheco, de que ele não pode se omitir nessa hora. Ele tem que defender a vida, defender aquilo que está na nossa Constituição, que no artigo 5º fala-se da inviolabilidade da vida humana, só não explicita desde a concepção, mas está lá inviolabilidade. Aí eu gostaria só de dar... Sim, só para concluir, então, em suma, O artigo 5º, a mobilização em cima, mas... só para concluir, já te passo, Isauro, por gentileza, a mobilização em cima do Rodrigo Pacheco é fundamental, tá? Para que ele possa, com os instrumentos que existem legais, deter esse abuso que o STF vem cometendo, não só nessa área, como nas demais. Pode falar, Isaura P2, só queria completar esse raciocínio. Com a palavra. Não, perfeito, professor. Porque é o seguinte, a Constituição não fala desde a concepção, né? Só que o artigo 5º da Constituição, ele
existe o Pacto de São José da Costa Rica, e lá no pacto diz explicitamente, desde a concepção, né? Protege a vida do nascituro desde a concepção. Então, protege a vida do nascituro desde a concepção. E o que acontece? Este pacto que o Brasil assinou, ele foi recepcionado na nossa Constituição, no artigo 5º, como cláusula pétrea, como se fosse uma cláusula pétrea. Então, assim, as pessoas falam muito e parece que se esquecem que existe esse pacto, São José da Costa Rica, e foi recepcionado pela nossa Constituição Federal, e é como uma cláusula pétrea, ou seja, desde a concepção. Ou seja, para poder ter uma legalização, em tese, estou falando juridicamente, teria que haver uma nova Constituição, né? Seria assim. Porém, parece que isso não é falado, não é dito. E como o professor estava falando, exatamente, essa é da PF 442, como eu já estava falando anteriormente, tem essa tese do ministro Barroso, e ele fala que tem que ter esse valor intrínseco, né? A questão desse conteúdo essencial mínimo para a dignidade seria o valor intrínseco, autonomia e o valor comunitário. E olha só, esse valor intrínseco, ele reconhece que aquele bebezinho é um ser humano, só que ele ainda não é uma pessoa. Ele ainda não é uma pessoa, porque ele ainda não tem um estatuto de pessoa constitucional. Só vai ter com o nascimento, com vida. Olha como isso é perigoso. Como abre um leque para aborto irrestrito. Não é, tá vendo? Vocês estão vendo que é uma grande mentira, não é só a 12ª semana. É até a data do nascimento. Um infanticídio. As crianças aqui estão brincando. Então, assim, um infanticídio e muito mais, eutanásia. Então, vai abrir um leque para muitas coisas piores. Bem piores, Isaurinha. Isso aí vai abrir leque para matar todo mundo que não tiver suficiente crédito social. O Hitler, eu até falei ontem na live do professor Hermes Neri, que o Hitler queria aprovar o aborto para matar os inimigos eslavos dele. A Margaret Sanger, racista, queria aprovar o aborto para matar as minorias negras e pobres. Agora, você pega um iluminista aí e vem com esse negócio de que a dignidade e o valor só existem. Como é que é o termo que ele usou? Não sei o que social aí? O Barroso? Ele utiliza o Estatuto de Pessoa Constitucional, o conteúdo essencial mínimo, valor intrínseco, autonomia e valor comunitário. Quer dizer, valor o bebê tem que ter, o bebê tem que ter um valor comunitário. Então, ou seja, uma mulher gestante, ela já sabe que, pela visão feminista, o bebê já vai perder muitas coisas, porque como é que ele vai ter um valor comunitário? Né? Isso é função ele social tem que servir para a comunidade. Ele vai ter que servir para a comunidade. Ele vai ter que ter uma autonomia. Como é que o bebê vai ter uma autonomia? Não tem como. A gente sabe que um ser humano é diferente de um animal, né? O animal, rapidinho, ele já está livre, né? E o ser humano não, ele precisa de quê? Precisa dar um acompanhamento da mãe, do pai, tudo, né? Durante o seu desenvolvimento. Então, assim, a gente já sabe que isso já é uma batalha já perdida pelo bebê, né? Pela vida em desenvolvimento, né? Tudo em nome de quê? De uma ideologia. Tudo em nome de uma matança, de uma vontade de, infelizmente, matar. De um egoísmo completo. Agora, eu me pergunto qual é a função social, o valor comunitário de pessoas que querem matar bebês dentro do ventre, né? Veja, você falou assim, também dentro dessa linha, do perigo desse projeto de lei, né, dessa ADPF, né, desta ADPF, é o seguinte, a questão do gradualismo, né, a questão do gradualismo. Veja, eu estive no STF em 2018, me pronunciei sobre isso, ali perante os próprios ministros, estava lá o Barroso e a Rosa Weber, e eu disse o seguinte, veja, esse é um ponto importante que vocês, a hora tocou também, é importante ressaltar. Eu disse o seguinte, aonde deve chegar esse gradualismo? Enganam-se os que pensam que irá parar na 12ª semana. Mas o que é terrível, avançará mais ainda até chegar, como já acontece em outros países, ao partial birth.
porque em todo o mundo a gente vê que as leis avançam de precedente em precedente. Libera-se primeiro para gestações em estágios iniciais, 9 ou 12 semanas, e depois a lei vai ganhando amplitude e ficando cada vez mais permissiva. É isso que está acontecendo. Então, esse partial birth, que é o nascimento parcial, vejam, presta atenção nisso, Paulo Cogos, Isaura e todos vocês estão ouvindo, aonde eles querem chegar, ao nascimento parcial. É um infanticídio. Ocorre quando o feto é morto pelos aborteiros sem ter saído completamente do corpo da mãe. Ou seja, faz-se um parto normal, parcial, retirando uma parte do corpo da criança para então, com acesso a uma parte do seu corpo, efetuar o procedimento que leva à morte instantânea da criança. Então, em geral, os ativistas pró-legalização aqui no Brasil, quando eles são confrontados com essa realidade, eles fecham os seus olhos e ouvidos dizendo que isso jamais vai acontecer. Mas, obviamente, eles declaram-se contrários e consideram o nascimento parcial desumano. Mas, vejam, isso já acontece em alguns países. Então, é para essa terrível realidade que a agenda do aborto quer nos levar. Então, infelizmente, a realidade está aí para mostrar o quão perversa a legalização do aborto pode ser para uma sociedade, quer dizer, chegar nesse nascimento parcial. E aí, também engaixando dentro desse raciocínio, a questão é a seguinte, vejam, é uma questão de princípio. Quando você não valoriza a vida em uma de suas fases, e principalmente nas fases mais fragilizadas, você não vai valorizar a vida em fase nenhuma. Entendeu? Então, quer dizer, se a gente aceita que no ventre materno ocorra esse assassinato, esse abortamento de um ser humano que está ali, começando a viver, se a gente aceita que isso é natural, que é normal, que isso não há nenhum problema moral e tantos mais, se a gente aceita isso, a gente vai aceitar que em outras fases da vida também violências sejam cometidas contra o ser humano e principalmente na velhice, que é o que já está acontecendo com a eutanásia. Então, é assim, o grande desafio, sabe, eu acho que o grande desafio do século XXI, do nosso tempo, tão rico de tecnologia, tão rico de conhecimento, de possibilidades, tá? O grande desafio é esse, um desafio bioético até. Reconhecer o valor da vida em todas as suas fases. Reconhecer que o ser humano vale por inteiro. Que o ser humano vale... Fala-se tanto em preconceito, né? Preconceito aqui, discriminação dali, bandeiras assim, que tocam tanto nessa coisa do preconceito, sabe? E aceita vitimar o ser humano inocente, indefeso no ventre materno, ali aonde ele deveria ser mais acolhido, mais amado, mais protegido. Já foi feito ali naturalmente para ele ser mais protegido, ele sofrer um cruel assassinato, como a gente sabe que é, o aborto. E o que a gente deve oferecer às pessoas, às famílias, às mulheres, sempre é o apoio à maternidade, o apoio ao matrimônio, o apoio à constituição da família, o apoio à paternidade responsável, o apoio humano que a gente precisa oferecer às pessoas, principalmente em situações de vulnerabilidade, de impasses e tudo mais. Então, a questão é essa. O grande desafio é o dia que a gente conseguir entender, que nem, por exemplo, no passado aceitou-se a escravidão. Você pega aqui na história do Brasil, você vai ver lá defensores que muitos defendiam a escravidão como legítimo, etc. Chegou um momento que o pessoal entendeu que não, que era inaceitável esse tipo de situação e tivemos a abolição da escravatura.
Lei Áurea, assinada pela nossa querida Princesa Isabel. Então, nós precisamos de uma lei áurea também para essa questão da vida. Sabe, Paulo Cogo? Nós precisamos de uma lei que, como a lei áurea é muito explícita, é um artigo só. Veja, um artigo só. Está extinta a escravidão no Brasil. Ponto. Acabou. Então, da mesma forma, a questão do direito à vida. Fala-se da inviolabilidade da vida humana desde a concepção até a morte natural. Também tem esse detalhe também. Até a morte natural. Porque agora você sabe, tem aí transhumanismo, tem tantas outras bizarrices que estão aí vindo no caminho, tá? Dessa agenda do globalismo, que a gente precisa estar atento. Então, é assim, a nossa luta agora é para defender o nascituro, porque a gente quer defender o ser humano em todas as suas fases. O ser humano também, depois que nasce, não é porque ele é pobre, porque ele é isso, porque ele é aquilo, ou porque ele é negro, ou porque é mulher, ou porque é deficiente, ou porque é, sei lá, tantas outras denominações que a gente vai desprestigiar, desvalorizar, deixar de amar, deixar de apoiar, deixar de promover o ser humano, independentemente da sua condição. E começa pelo primeiro de todos os direitos, que é o direito à vida desde a concepção. Veja, não há nenhum outro direito. Não há direito à liberdade, direito à propriedade, direito à saúde, direito à educação, direito a tantas outras coisas, mas se não tem o primeiro de todos, que é o direito à vida. E o que é mais, assim, o que é mais terrível é o seguinte, é que a ONU, veja, Paulo, veja, Isaura, a ONU está obcecada, é uma coisa patológica. A ONU quer tornar o direito ao aborto como direito humano, que é a escola de pensamento do atual ministro dos Direitos Humanos. O nosso atual ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, vem desse raciocínio, dessa escola de pensamento, entendeu? Na defesa do direito de escolha da mulher, na defesa das mulheres, que é uma defesa equivocada, porque o aborto, depois a Isaura pode falar muito bem sobre isso, dos danos pessoais, físicos, psíquicos, que o aborto provoca na mulher, tá certo? Mas o atual ministro dos Direitos Humanos, que vem dessa escola de pensamento e defende políticas que mais favorecem os interesses internacionais das grandes fundações do que da nossa população, porque o maior capital de uma nação é a sua população, é o seu povo. Então, eu estive agora na Câmara dos Deputados esses dias e fui obrigado a fazer uma intervenção dura ali, dizendo que se trata, nós temos um ministro dos direitos humanos, ministro dos direitos humanos, porque ele teve a pachorra, não sei se você chegou a ver, Paulo, não sei se você se lembra, ele teve a pachorra de quando o senador Eduardo Girão apresentou para ele o bebê, o feto. Ele não quis aceitar, não foi 12 semanas, ele recusou, fez toda ali uma demagogia, disse que recusou, entendeu? O maior símbolo para a vida que mostra claramente que o bebê com 12 semanas já tem olhos, nariz, coração já bate, já está todos os seus órgãos desenvolvidos, etc. E ele recusou isso. Então é isso que nós estamos... E ele defende, ele está na linha de pensamento, desse pensamento da ONU, que passa por cima do Pacto de São José da Costa Rica, passa por cima de tudo isso, tá certo? E a ONU quer promover o aborto, quer tornar o aborto como direito humano. Então, é essa barbárie, porque o ministro Barroso, que fala tanto em civilidade, ele fala tanto, né, em civilidade, que a gente tem que ser civilizado, tá? O que eles estão fazendo é uma barbárie, tá certo? É isso que nós estamos vendo. E nós que estamos nesse fronte, estamos sim defendendo a civilização contra esse tipo de barbárie altamente sofisticada que não todos, mas a maioria dos ministros do STF estão exercendo. Mesmo assim, a gente tem esperança de, quem sabe, a gente conseguir aí uns 6-5 nessa votação. Difícil, mas vamos trabalhar para que isso ocorra. Nós temos mais 5 minutos de live, porque às 20 horas eu vou ter a minha participação no Braddock Show. Então eu queria, Isaurinha, que você falasse quais são as organizações globalistas que você viu naquele documento por trás dessa ação do STF e o que os seguidores que estão aqui no chat podem fazer em termos de moções, em termos de cobrança de parlamentares. Se o professor também gostaria que complementasse essas ações práticas do que pode ser feito. Isso. Eu posso falar dessas provedoras
digamos, de aborto, né? Você vê que já são todas que foram assim, na América Latina, tudinho é o grupinho, né? Então, aqui, olha, documento aqui, gente, vocês podem baixar se vocês quiserem, lá no site do STF, você dá só o Google, ADPF 442, você já vai diretamente para a parte todos do processo, e lá tem os pedidos para ser amicus curiae, amigos da cúria. Então, aqui só para dizer assim, algumas entidades internacionais que a gente, quando fala, as pessoas dizem assim, isso é história, né? Esses pró-vida, vocês exageram demais. Não, são entidades internacionais que estão altamente interessadas na legalização do aborto. Por quê, né? Por quê? Então, nós temos aqui entidades American Civil Liberties Union, de Nova York, dos Estados Unidos, temos também aqui da Argentina, Centro de Estudos Legais e Sociais, nós temos também da Colômbia, em Bogotá, Centro de Estudos de Direito, Justiça e Sociedade, temos também da Hungria, do Canadá, de Joanesburgo. Então, assim, são várias entidades internacionais. Essa aqui são das entidades internacionais. Lá no processo, nós temos outros pedidos de participação de amigos da CU para participar do julgamento, para poder dar uma palavra lá, das crioulas, né, de mulheres negras que estão querendo participar, né? Eu acho muito interessante, né, assim, essa coisa. Vamos lutar pelo direito das mulheres, só que quantos bebezinhos do sexo feminino negras estão sendo exterminadas ao redor do mundo? Isso que aconteceu nos Estados Unidos demais, né? Então, mas assim, não se fala, é silêncio, né? Então, assim, a gente vê demais, mas é uma hipocrisia muito, muito grande, mas o politicamente correto, né? Ele prevalece nesse discurso, nessa narrativa. O professor pode falar também sobre essa questão de como a gente pode fazer, né? Essas moções de apoio e tudo mais. Temos 1 minuto, depois eu vou ter que correr para o Bradock. Eu estava aguardando você terminar, porque eu não queria ser delicado de cortá-la. Da outra vez não quis cortar, apenas quis só concluir o meu pensamento, então peço desculpas se porventura pareceu alguma deselegância da minha parte, mas é que eu esperei você terminar. Mas como eu já tenho menos de 1 minuto, eu acho que você já foi bastante explícita nessas questões todas, apresentando esse pano de fundo, que já deu para o pessoal entender bem a gravidade da situação. E são vários grupos aí, principalmente Fundação Forte, né? Fundação Ford é uma que está mais à frente, Fundação Rockefeller, essas grandes fundações que há décadas vêm com esse projeto de controle populacional. Eles negam isso, falam que é teoria da conspiração, mas é fato, eles têm documentos que comprovam isso, investem muito dinheiro em lobby, junto aos políticos, à imprensa, médicos e tantos mais. Mas existe o povo da vida, o povo de Deus, o povo cristão aqui no Brasil. Eu sei que hoje está meio complicado falar, mas patriotas, né? Pessoas que têm amor ao país, que estão aí, né? Fazendo frente a isso. E vamos continuar. Nós estamos fazendo moções, procurando câmaras municipais para que os vereadores possam fazer moções e que encaminhe essas moções ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que cobrem dele um posicionamento claro, firme contra o aborto e que ponha freio aos abusos do STF. Então, essas e tantas outras iniciativas a gente tem procurado fazer. Estaremos indo a Brasília também, fazendo um corpo a corpo lá forte, até com ministros, inclusive, para que a gente possa, né, levá-los à reflexão e evitar que isso seja cometido dessa forma e a gente consiga salvar o Brasil disso. Vamos prosseguir com fé, confiança na graça de Deus. Agradeço, Paulo Cox, pela oportunidade de estar aqui, a vocês, Aura, e a todos os inscritos. Vamos lá, com fé, fazer o nosso trabalho, continuar nossa missão em favor da vida e da família. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Hermes Neri, pela presença. Muito obrigado, minha querida Isaurinha Farias, e a todos que assistiram. Obrigado ao Marcos Aurélio. Salve Cogos, Hermes e Isaura. Abraços, Pró-Vida de Lages. E obrigado ainda também ao superchat de R$10 aqui do Mizito, que mandou: a vida humana começa na concepção pelo simples fato do zigoto carregar um código genético. Matar é
só porque é inconsciente, é utilitarismo e assassinato. Muito bem, vamos rezar, a guerra é espiritual também, e não vamos deixar o Brasil, que é de Nossa Senhora Aparecida, se transformar numa distopia de George Bernard Shaw, um eugenista que falava igual o Barroso, que a pessoa poderia ser assassinada se não tivesse compatibilidade social. Enfim, rezemos. Que Deus abençoe vocês e nos vemos aí no Braddock Show. Ok.